Bom dia pessoal aí do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos estudando hoje o capítulo 4, a Grande Sociedade Global. Abra o livro de vocês a partir da página 100, nós estaremos indo até a página 107, ok? Nós iremos falar hoje sobre a globalização e o pensamento complexo. O que é, afinal de contas, então, globalização? Tá? Para nós entendermos o que é globalização, a gente tem que entender acontecimentos que ocorreram antes do processo de globalização. Globalização é um conjunto de informações, de transformações no âmbito político, econômico, social, que encurta distâncias e que acaba interligando diversos países, né? Mas o que aconteceu antes para que ocorresse o processo de globalização? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o que deu pontapé inicial na globalização foram as grandes navegações ocorridas no século XV. Tá? Então, os países ibéricos, Espanha e Portugal, se lançam ao mar e encontram novas terras. Esse aí iniciou o processo de globalização, iniciou o contato, a interligação, intercâmbio cultural dessas diversas nações. E isso gerou, esse contato mesmo de país com país, e começou aí o processo de globalização, certo? Só que por exemplo, não foi só isso, tá? Isso é o início de tudo. Não é que as navegações começaram e já existe globalização. Não, ela foi sendo construída com o passar dos anos. Por isso que ela é chamada de processo evolutivo da globalização, ok? Então, as grandes navegações, elas são o pontapé inicial, certo? Mas o que aconteceu é que essas grandes navegações, elas enriqueceram a burguesia, certo? Fortaleceram o comércio e a burguesia passou a patrocinar cada vez mais esse processo de busca por ouro, por terras e tudo mais, certo? Nesse processo de navegação foram criadas diversas colônias. As colônias forneciam a matéria-prima e a metrópole fornecia produtos manufaturados, certo? Então, com esse processo, com essa troca comercial, tirando a matéria-prima das colônias e fornecendo produtos manufaturados para essas colônias, já no século XVII, né, a Europa já estava totalmente interligada com a América. E o que ocorre, gente? É que esse acúmulo de capital na mão da burguesia fez surgir no século XIX o imperialismo. O que foi então o imperialismo, certo, gente? O imperialismo foi uma dominação política, econômica e militar de territórios na Ásia e na África por nações europeias. Então foi um processo de recolonização da África, da Ásia, lá no século XIX, ok, gente? Então, o que ocorria nessas colonizações? Tá? Os governos europeus acreditavam que essas nações elas precisavam do domínio intelectual, técnico, militar, econômico da Europa. Isso acabou levando as tecnologias que eram produzidas na Europa para esses locais, a exemplo, de automóveis, aviões, telégrafos, rádios, telefones, e houve uma grande expansão da malha ferroviária, e isso gerou um contato ainda cada vez maior entre as nações, certo? Quando chega na Segunda Guerra Mundial, o mundo já estava totalmente interligado, tá, gente? O mundo já estava totalmente interligado. Esse processo da construção das ferrovias gera diversas coisas. Por exemplo, as produções manufaturadas de um país, elas acabavam chegando mais rapidamente pelas ferrovias, tá? Que eram construídas. E isso facilitou então esse processo de globalização. A bipolaridade que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Acabou a Segunda Guerra Mundial e inicia então ali a geopolítica da bipolaridade. O que é então a bipolaridade? Nós já estudamos isso no capítulo anterior, mas só recapitulando, certo? Bipolaridade foi quando, ao findar a Segunda Guerra Mundial, as áreas de influência do mundo ficaram divididas em dois grandes blocos. Um bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
e que tinha um campo de influência, né, no leste europeu e em alguns outros países. Então, o que foi essa bipolaridade? Era uma tensão constante, tá, nesse jogo de poder dessas potências, principalmente na União Soviética e dos Estados Unidos, em que a qualquer momento poderia ocorrer uma guerra, né, que aí foi chamado esse período de Guerra Fria, contra essas duas potências. Na realidade, esse conflito nunca ocorreu, tá? Mas era sempre uma tensão, sempre um momento, qualquer momento poderia ocorrer esse conflito, mas ele nunca de fato ocorreu. Entretanto, a zona de influência econômica dessas duas potências gerou esse período histórico chamado de bipolaridade. Então esse processo travou a globalização. Por quê? Porque os blocos eles exerciam as suas atividades econômicas somente dentro do bloco. Quase que não havia atividade econômica entre os blocos rivais. Então, os comunistas quase que não negociavam com os capitalistas e da mesma forma os capitalistas. Somente produtos essenciais. No demais, não. Certo? Ok? Entretanto, nesse período, ocorreu um grande avanço na tecnologia da comunicação, na tecnologia de transporte e tudo mais. Quando o Muro de Berlim caiu em 1989, tá, e foi criado também nesse período a internet e houve uma criação de uma rede digital, pronto, estava feito. O mundo então de fato estava adaptado ao que viria a surgir, o processo de globalização. Cai o Muro de Berlim, a internet ela é expandida, uma rede digital criada, então o mundo ele começa então a se globalizar. Outro exemplo que a gente pode usar nesse processo de globalização foram as empresas transnacionais. Elas começaram a não ser mais uma nação só, mas comprar empresas menores de outros países e se expandir para esses locais. Existe uma frase que vocês conhecem que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. A mídia ela exerceu um papel muito forte também nesse período, tá? Levando a informação, trazendo a informação para todo o mundo quase que ao mesmo tempo. Então a informação ela passa a ser muito mais rápida, ela passa a ser muito mais volátil, ela passa a ser mais constante, certo, gente? Como eu falei, há um crescimento dos meios de comunicação, como cinema, televisão, internet, publicidade, novas tecnologias de transporte, os transportes estão muito mais rápidos, interligam muito mais rápido os países, e todo esse sistema ele é um sistema de encurtamento da distância, né? E levando as informações para além da fronteira e levando pessoas numa velocidade nunca vista antes. Formou-se então a rede de globalização, certo, gente? Essa foi a aula de hoje. Vamos então fazer a atividade aí na página 125 até a página 128 do livro de Geografia, tá? Resolvam aí, boa sorte, tchau, gente.